Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre história em quadrinhos. Eu já tinha dito nos vídeos anteriores que eu ia falar sobre esse assunto. Sempre quando a gente fala em história em quadrinhos, uma discussão que surge é: história em quadrinhos é literatura? A gente pode dizer que algumas histórias em quadrinhos, principalmente no formato graphic novel, pode ser considerada uma forma de literatura, um tipo de literatura. Eu gostaria de estabelecer essa discussão e, se possível, mandem vídeos, respondam, essa pergunta, porque eu sempre me questiono diante de algumas obras, de algumas graphic novels, se elas não podem ser consideradas literatura mesmo, eu sempre vejo essa questão, essa discussão: história em quadrinhos não pode ser considerada literatura porque tem a sua estética, é uma outra linguagem, é uma outra coisa. Mas diante de algumas obras eu sempre fico questionando esse conceito. Será que não existem obras de história em quadrinhos, graphic novels, que estão assim no mesmo nível de romances, alguns romances de fantasia? Então eu gostaria de propor essa pergunta. Bom, gente, eu quero falar especificamente sobre graphic novel. Eu gosto mais de graphic novel ou novela gráfica, se a gente for traduzir esse termo, justamente para demonstrar para vocês, ou procurar demonstrar para vocês, que existem certas graphic novels que, assim, do ponto de vista narrativo, elas são bastante complexas. E aí que fica essa questão: será que elas não podem ser consideradas, não podem se enquadrar dentro de um gênero literário? Então, hoje eu quero comentar minhas impressões sobre essa obra aqui, Os Companheiros do Crepúsculo, lançamento da editora Nemo, que é do escritor francês, acho que ele se chama François Bujon. Acho que é Bujon que se pronuncia o nome dele. Bom, gente, Companheiros do Crepúsculo, da editora Nemo, para mim, até esse presente momento, foi uma das leituras mais interessantes e mais instigantes que eu fiz este ano. É incrível, é impressionante, assim, a amplitude dessa obra aqui, tá? Ela está saindo agora, acho que foi lançado há uns 2 meses aqui no Brasil pela editora Nemo. A editora Nemo, ela está fazendo um trabalho assim fantástico com relação à publicação de graphic novels, tá? Ou novela gráfica. É impressionante a qualidade de impressão dessa editora, a qualidade gráfica dessa editora. Simplesmente, olha, não tenho palavras para expressar, eu como fã de história em quadrinhos, o nível de qualidade do trabalho da editora Nemo. É muito superior à Devir, à Conrad, até mesmo à Panini, assim, em termos de impressão. Praticamente eu não vi nenhum erro assim de impressão, de editoração nesta graphic novel especificamente. Bom, é difícil eu mostrar para vocês, a parte gráfica de Companheiros do, assim, o interior dessa graphic novel. Eu vou colocar um vídeo, da própria editora Nemo, vou tentar postar esse vídeo junto, para vocês terem uma ideia do conteúdo dela. É impressionante a riqueza de detalhes nos desenhos do Bujon. Ele é um artista assim na tradição do Moebius. Tudo é muito bem trabalhado, tudo é muito bem representado, em termos de aspecto gráfico, de criação de cenários, na descrição dos cenários. Ele é um artista assim que me impressionou bastante.
Bom, eu vou tentar assim falar um pouco sobre a trama de Os Companheiros do Crepúsculo. Basicamente, ela gira em torno de 3 personagens. Nós temos a Mariotte, que é uma menina que ela vive na floresta, ela é neta de uma bruxa. Nós temos um outro personagem chamado Anicete, que ele é um garoto, ele é um adolescente. E nós temos uma figura misteriosa de um cavaleiro medieval. Ele é um homem assim que a gente não sabe muito bem quem ele é, sobre o passado dele. Basicamente, Os Companheiros do Crepúsculo é uma história que busca resgatar a época medieval, mas é uma época medieval mítica, ou seja, é uma época medieval descrita principalmente em novelas de cavalaria, ou seja, nós temos a presença de personagens que derivam da tradição do folclore, criaturas mágicas, criaturas sobrenaturais, tais como duendes. Nós vemos então que o Bourgeon ele procura resgatar essa época mágica, essa época sobrenatural. Então, basicamente, Os Companheiros do Crepúsculo vai ser sobre esses 3 personagens que eles vão em busca de eles vão tentar cumprir uma missão, e eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela. E aí são contadas as aventuras, né, desses personagens que vão se unir a outros ao longo dessas narrativas. Basicamente, essa graphic novel ela é dividida em 3 partes. A primeira é chamada de O Sortilégio do Bosque das Brumas, né, que inicia toda essa trama e a apresentação dos personagens. A gente fica sabendo um pouco sobre essa missão deles. Depois, na segunda parte, é chamada de Os Olhos de Estanho da Cidade Glauca, que também tem a ver com um evento mítico, um evento sobrenatural. É interessante também perceber que o Bourgeon ele vai retratar, ele vai descrever essa coisa do sobrenatural também é envolvida numa atmosfera de sonho, né? Então, em alguns momentos o leitor ele vai ficar em dúvida se aquilo realmente aconteceu, se aquele evento sobrenatural realmente existiu, ou ele é fruto da imaginação, do sonho de alguns personagens. Embora o autor ele deixe assim indícios muito claros, né, que esse evento sobrenatural ele realmente ocorreu e que ele está associado, digamos assim, com profecias, com mudanças, até mesmo com relação à própria época onde se passa a história. Então o Bourgeon, né, ele vai trabalhar principalmente nessa graphic novel temas míticos, né, que vão remeter às novelas de cavalaria, à tradição oral, às representações do medieval maravilhoso, né, como a gente costuma chamar, que é justamente histórias onde existe uma combinação entre aspectos realistas da época medieval, junto com lendas, com coisas que têm a sua origem na tradição folclórica. Bom, é interessante perceber que essas 2 partes do Companheiros do Crepúsculo, ele tem um aspecto mais fantasioso, né? E na terceira, que é chamada de a terceira, O Último Canto das Malaterre, essa narrativa, essa parte da graphic novel, é interessante perceber que ela adquire um aspecto mais realista, né? Tanto com relação principalmente porque ela se passa na cidade, nos castelos, então nós temos uma reprodução mais realista dessa época medieval.
Embora durante toda essa graphic novel, né, durante toda a narrativa de Os Companheiros do Crepúsculo, nós vemos que existe uma, digamos assim, uma oscilação entre elementos mais realistas e elementos fantásticos. E essa oscilação, ela existe durante toda a trama, toda a sua narrativa. Digamos assim que o Bourgeon ele cria uma representação da época medieval que ela borra, né, os limites entre o real e o que é imaginário, o que é fantasioso. Gente, eu falei, né, eu comecei a falar sobre se a gente pode dizer que os quadrinhos, né, ou no caso as graphic novels, pode ser considerada literatura, porque essa história é bastante complexa. Né? Eu li ela 2 vezes e mesmo assim ela me deixou com algumas coisas assim sem solução. Eu ainda estou assim digerindo algumas coisas aqui, né? Então nós vemos que nessa graphic novel, Os Companheiros do Crepúsculo, nós temos uma narrativa que vai não só procurar resgatar a época medieval, como também ela tem muitos, ela também vai ter aspectos muito complexos, eu diria, porque nós temos aqui uma descrição assim bastante trabalhada dessa época medieval, com relação aos costumes, até mesmo a linguagem, né? E eu devo dizer que isso aqui é indicado para maiores de 14 anos, porque tem cenas de violência, tem cenas de sexo, e a própria linguagem é uma linguagem que a gente vê uma oscilação entre o latim vulgar, até mesmo com relação a palavrão, até mais uma linguagem mais elaborada, uma coisa que remete aos nobres, né, a cultura medieval em si, tá, gente? Então, eu digo para vocês que essa obra aqui, ela é fascinante e também me deixou assim muito intrigado com relação à própria estrutura narrativa dela, tá? Ela não é uma obra fácil, assim, vou usar essa palavra fácil, de ser entendida à primeira vista. Ela precisa ser lida, relida, ela possibilita também várias interpretações, principalmente com relação ao final dela, né? É um final que você pode ter uma determinada leitura, né? Enfim, tá? Então, eu assim, lendo Os Companheiros do Crepúsculo, eu fiquei pensando, né, principalmente com relação à crítica literária, se, digamos assim, não existe um certo preconceito, né, de analisar, de compreender o gênero da graphic novel, da novela gráfica, né? Eu acho que, na minha, né, eu vejo o Companheiro dos Crepúsculos, Os Companheiros do Crepúsculo como uma obra de fantasia, tá? Eu acho que assim, ela é como obra de fantasia, ela não deve nada, por exemplo, a Guerra dos Tronos, né? Vou usar a Guerra dos Tronos como um paradigma, tá? Assim, em termos de estrutura narrativa, de descrição, dessa representação literária, digamos assim, de um mundo imaginário. Tá certo? Então fica registrado meu comentário sobre Os Companheiros do Crepúsculo. Pretendo posteriormente falar sobre outras graphic novels, inclusive Sandman. Eu também pretendo fazer um vídeo sobre os aspectos, né, digamos assim, literários, né, de uma graphic novel. Aqui neste caso eu ressaltaria, dentro desses aspectos literários, a descrição bastante realista dos costumes, da própria dos costumes e as regras dessa sociedade medieval, digamos assim. O Bourgeon é muito detalhista, ele descreve com muitos detalhes essa sociedade medieval, as camadas sociais, os costumes, né? Então isso me chamou bastante a atenção,
né? E também no aspecto gráfico, as descrições, né? Ele é um artista gráfico que vem da tradição do Moebius. Então é muito interessante assim a descrição dos aspectos arquitetônicos mesmo dos castelos, dos ambientes medievais, tá certo, gente? Então fica registrado meu comentário sobre Os Companheiros do Crepúsculo. Para mim é uma obra-prima, é genial, eu achei incrível. Para quem gosta de quadrinhos, apesar do preço ser um pouco acima, né, pela sua qualidade gráfica, vale a pena, é uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser adquirida, você ter na sua biblioteca. Tá certo, gente? Então, eu queria que as pessoas que gostam, principalmente de história em quadrinhos, e estão interessadas nessa discussão, quadrinhos e a literatura, se manifestassem, né, sobre o meu vídeo, tá? Então, fica registrado o comentário especificamente sobre Os Companheiros do Crepúsculo. Até mais com outras dicas.